Na. O Paulinho tá aqui pra acompanhar. Nada na tela lá? Ah lá, agora sim, ó, Paulinho, coisa linda. Tem o Paulinho, metade de uma pessoa ali junto com ele. Bom dia! Começou mais um Garagem da Notícia. O programa que te deixa informado do que acontece em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em todos os estados da federação e também em todo mundo, não é mesmo, Paulinho? Exatamente. Exatamente, Paulinho? Exatamente. Você tá animadaço hoje, irmão? Olha, e hoje é só terça-feira ainda. É, né? E hoje é só terça. É, até sexta-feira águas vão rolar neste programa, né, meninas? Nesse Girls. Olá. Tudo bem com você? Olha, bem. a Dani, esse zoião assim, ó. Eita, é bonito. Olhos grandes. É. Babi, tudo bem com você? Tudo bem. É? Sim. Como vocês passaram a noite, Dani? É? Dormiram bem? Pergunta Não, às vezes- íntima. Gente, vocês E levam você, muito pro lado... Salomão? Eu Como dormi, você passei a dormiu? noite deitado dormindo, moço. Ué, não Como- foi o que você contou pra mim e pra Dani uns minutinhos atrás. Ué, que eu estava numa reunião de negócio, cheguei um pouco tarde, mas meu compromisso, às 3 da todas as manhã. manhãs, fala isso, mas quem que chega aqui e abre pra você, te recepciona com um beijo, um abraço. Nunca vi compromisso de trabalho 3 horas da manhã. Então você tem que estender o seu network, de trabalho. Paulinho, e aí? Você, tá tudo bem? Tudo bem. É, Paulinho? Dormi bem. Dormiu bem? Dormi bem. Legal. Dormi sem cobertor. Olha só, não tá ligando no ar-condicionado? Exatamente. É, né? Janela aberta. Bacana. Olha só, já queria mandar um abraço aí para Rochedo e Três Lagoas, as rádios parceiras Caçula FM, Líder FM e também a Excelsior FM e a transmissão ao vivo pelo Facebook. Dá sua força aí, dá um help pro nosso programa. Se você acha que é um programa que leva informação, que te atualiza pelas manhãs do que está acontecendo no mundo, né? E é fácil, você pode ir com o celular na mão onde você estiver assistir, estiver dentro do carro também, no rádio, em casa, né? Acompanhando o nosso programa. E olha só, pessoal, vamos começar hoje o nosso programa falando de um assunto que vem dando muita polêmica, que é a questão do trânsito, né? Até eu tava vindo hoje pra cá, Paulinho, de casa, eu tava vindo no G1 lá, na Globo, eles estavam passando uma matéria aqui do Mato Grosso do Sul sobre o trânsito, os acidentes, e realmente terrível, viu, Paulinho? Os números são alarmantes e assustadores, tá bom? E a gente já começa informando a você que a Justiça concedeu liberdade a servidor alcoolizado que provocou morte de motociclista na Ceará. A Babi também vai contar essa história daqui a pouquinho junto com a gente, né, Bárbara? Em audiência de custódia realizada na manhã de ontem, no dia 16, a juíza Luciane Buriasco Esquerdo concedeu liberdade provisória ao servidor federal Ricardo Reis Rocha, de 41 anos. Na madrugada de domingo, só lembrar vocês como foi o caso, na madrugada de domingo, o autor que estava alcoolizado provocou um acidente de trânsito que matou o motociclista Fabrício de Souza Amorim, um jovem aí de apenas 21 anos de idade, tá bom? Foi ali na Avenida Ceará esse acidente. Na decisão, a juíza considerou que Ricardo não tem antecedentes criminais, permaneceu no local após o acidente e até o momento o caso é tratado como homicídio culposo, ou seja, é quando não há intenção de matar. Babi, logo cedo você estava comentando aqui nos bastidores do nosso programa em relação a isso, né? Então, uma tragédia que aconteceu aqui. Sim, na verdade é revoltante porque no momento que ele foi preso, a juíza já concedeu liberdade pra ele. Aham. Ele continuou preso porque o delegado descobriu que o motociclista tinha morrido no hospital. Então o delegado segurou ele até a audiência de custódia. Mas ele já tinha liberdade no momento que ele foi levado à delegacia. Pois é, o Paulinho, assim, a audiência de custódia, o Brasil é um país que funciona só para quem tem dinheiro, né? Você sabe muito bem disso. Ou seja, chegou na audiência de custódia, provavelmente foi estipulada uma fiança ali, né? É fácil desse jeito, né, Paulinho? Você sai bêbado dirigindo, mata alguém, paga uma fiança, tá em liberdade. Ele não Mas pagou, ele não pagou a Maurício, fiança. nem pagou. Nem pagou a Nem fiança? pagou. Não foi nem estipulada a fiança? Não. Olha só, piorou ainda, né, Paulinho? Talvez, enfim, a gente não vai entrar no mérito aí da questão das influências, tá? Como que funciona
infelizmente, mas é revoltante, né, Paulinho? Exato. O que me assusta é o seguinte, ontem, voltando por volta de 6 horas da tarde para casa, né, naquele trecho da Rui Barbosa com Azarã, Tá. em menos de meia hora, eu presenciei quase a ocorrência de 3 acidentes. Meu Deus. Só vou te contar como que foi. Ah, Um senhor idoso, mais ou menos, saiu correndo e entrou na frente de um carro. O carro deu aquela freada brusca e tal, quase atropelou um senhor velhinho que estava com sacolas de compra. Na travessia da Azarã com a Rui Barbosa, o sinal já estava fechado e um carro passou o sinal vermelho e quase atropelou um pedestre. ah. Então quase foi a segunda tentativa de atropelamento que eu vi ontem, menos de meia hora. Só ontem, né, Paulinho? E o terceiro acidente, quase acidente, né? Aham. Foi um motoqueiro, um motociclista. Ele não parou na esquina, que não era preferencial dele, né? Avançou o pare Ah, e quase um outro carro atropelou ele também. meu Deus do céu. Eu falei assim, meu Deus, em menos de meia hora, eu quase presenciei 3 acidentes. Mas foi assim por pouco, sabe aquela coisa? Por pouco. Aham. Falei assim, poxa vida, é muita coisa. E isso aí foi coisa, por exemplo, desatenção do pedestre, Tudo em horário de pico, Paulinho, ou não? por volta de 18 horas. Tá. Sabe? Desatenção do pedestre, motorista de carro que não respeita o sinal vermelho, que é para parar, motociclista que avança preferencial. Então, é um conjunto de pessoas, tipo assim, o acidente só acontece mesmo por quê? Porque não respeita a sinalização, tá com pressa, entra na frente dos carros. É muito complicado o trânsito de Campo Grande. Né? É muito Sabe que a complicado. maior reclamação do trânsito aqui, Paulinho, nós já falamos isso, é a questão da logística do trânsito de Campo Grande, né? Mas Há será? quem diga que Será? Não, o povo é um pouco grosso para dirigir. Grosso, é gente um pouco mal educada. Essa que é a verdade. Aqui em Campo Grande, você, por exemplo, as pessoas não têm o bom senso de saber quando você às vezes está precisando fazer uma passagem, mas não é porque você está querendo passar na frente, entendeu? Às vezes aconteceu uma eventualidade ali na hora de dirigir, o povo aqui não respeita, o povo é grosso, é mal educado. Pelo menos eu percebo vocês. Quero fazer uma pergunta pro Paulinho. O que significa a palavra acidente? Acidente é o seguinte, você não está prevendo isso. Sim, mas né? as pessoas do trânsito de Campo Grande, eu não concordo que seja acidente. Porque eles fazem, eu furei um sinal vermelho, não foi um acidente concordo. eu ter batido, eu atravessei a rua sem olhar. Então eu não concordo com essa palavra acidente, sabia? O que significa acidente, Dani? Não, que nem o Paulinho Algo que não falou. foi planejado, Algo né? que não foi planejado. Se eu furei um sinal vermelho e aconteceu um Mas, ô, Paulinho, acidente, você sabe o que eu pode acho acontecer. todo Aconteceu acidente um- aqui, ele na verdade, ele por exemplo, ele não é eventual. Eu acho que é justamente isso, para ser tem como ser evitado. E está dentro do que nós estamos falando. É a questão da grosseria, da má educação. Muitas vezes você não dá... Qual que é o problema de você dar preferência para alguém? Você não sabe se é um idoso que está dirigindo. O idoso não tem preferência no mercado? Não é? Você não Exato. sabe quem está dirigindo, isso filme. Então, talvez não seja o próprio povo que precisa mudar a mentalidade, já que você discorda, talvez, que não necessariamente seja a logística do trânsito aqui de Campo Grande? Porque é o seguinte, aqui a gente não tem aquelas vias rápidas, né? As vias expressas, para você estar acima de 80 quilômetros, né? Se eu não me engano, a média é 50 quilômetros, 60 quilômetros, 50, né? quilômetros de Então idade, não é um trânsito para você ficar correndo, né? sabe? Se você andar por... Uma coisa é o seguinte, eu não tenho CNH, eu não tenho carteira de habilitação, Vixe, falou sabe? esse regime Mas eu vejo o nacional. seguinte, que como a pessoa fala, como não tem... Paulo, você é especialista. Não sou especialista, mas eu vejo muito o seguinte, como não é uma via expressa, não é aquela via de alta velocidade, se você anda a 50 km, é possível você evitar um acidente, é possível você evitar um atropelamento. Por que é possível? Porque você está em baixa velocidade. E se bater, bate devagarzinho, ninguém se machuca. Pronto, acabou. Exatamente. Olha só, queria mandar um beijo para Márcia Rocha, que está ao vivo com a gente. A Marta Alves, que é a mãe da Dani. Um beijo, Mamãe. tia. Áudio Guimarães, poderia ter alguém do direito. Áudio, eu sou formado em direito, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode mandar sua pergunta que eu respondo para você. E finalizando aqui, ó, a questão do nosso assunto, o crime imputado a ele, no caso aí do motorista, não é daqueles praticados com violência intencional e nem é hediondo. Não indica que ele possa vir a fugir, coagir testemunhas ou fazer desaparecer provas
tanto que permaneceu no local, não havendo, portanto, risco à instrução processual, sua liberdade defendeu a magistrada. Ou seja, isso aqui, o que a magistrada está querendo dizer aqui, ó? Nada mais é do que a aplicação da própria lei. Às vezes a população se revolta, só que assim, a gente tem que entender que um juiz, um promotor, né, um defensor público, um procurador da República, eles sempre vão aplicar decisões pautadas na lei. E a lei diz que, neste caso, não enquadrou exatamente aqui, ó. O crime imputado a ele é daqueles praticados com violência intencional e nem é hediondo. Porque depois, é lógico que quando tiver um trânsito em julgado aí, né, que ele for condenado, e aí a gente vai poder saber o que realmente aconteceu. Triste, né, meninas? Mas É mais uma vítima de trânsito. E você sabe que eu lembrei da advogada que morreu também lá na Afonso Pena. Eu conhecia a Carol, conhecia o filho dela. E não importa, gente. Ali, Paulinho, o motorista, no caso, a perícia indicou que ela furou o sinal vermelho. Ela estava errada. Sim. Aí eu te pergunto, a Carol realmente ela furou o sinal vermelho. Mas você acha que se aquele cidadão tivesse na velocidade que ele tivesse, em menor velocidade, teria acontecido aquilo, Paulinho? Não, iria evitar, né? Iria evitar. Teria evitado, né? E é todos os casos também, igual o menino lá da Ceará. Morreu também o menino na Ceará, não morreu? Morreu 2. Morreu. Vários na Ceará. Ceará tá Aquele que estava complicada. atravessando a conveniência ali, ó. Sim, eu clico. Morreram 2 no mesmo lugarzinho ali. Pois é, né? Gente, mandar mais uma vez um grande abraço aí, um beijo pro pessoal que está ao vivo conosco nas rádios, na Líder FM também, na Caçula, né? Três Lagoas e Rochedo. Muito obrigado pela participação de vocês. Dá um up aí na nossa audiência, propague o nosso programa e indique também, né? Olha só, um caso muito atípico, Paulinha, aconteceu lá em Santos. Você, presta atenção nessa notícia. Eu mesmo aqui agora, neste momento, quem está acompanhando no Facebook, eu tô com o meu celular na minha mão aqui, ó. Mas eu tô sentadinho, bonitinho, né? Conversando assim, não tô distraído. Mais um caso que chamou a atenção lá em Santos. Uma mulher que foi atropelada, chega a ser assim, irônico, Paulinho. A mulher foi atropelada por um trem enquanto ela mexia no celular. Quem vai trazer detalhes dessa informação é a nossa repórter Bárbara. Bom, lá em Santos tem uma linha de trem que eu não conhecia. E ela foi atravessar a linha de trem. Só que ela foi atravessar enquanto ela mexia no celular. Ah, olha só. Nisso, o trem foi fazer uma manobra. Não deu tempo de parar. Ela tava lá no meio. Foi atropelada. Foi atropelado, né? Ó, você Pois que tá é. no Facebook, a foto dessa senhora que foi atropelada pelo trem que a Babi tá contando pra nós, tá aí no seu monitor. É chocante, né? E Mas assim, você na não, verdade, como mas- que, meu Deus. Será que ela não caiu? Ficou com o pé Então, preso? na verdade, não é confirmado que ela tava mexendo no celular. Ah, entendi. É uma linha que a De polícia tá raciocínio. trabalhando, Olha, eu entendeu? duvido muito. Pra mim, essa senhora desmaiou lá, alguma coisa aconteceu. Ai, mas a gente vê cada coisa mesmo de povo mexendo no celular distraído, que eu não duvido também. Mas, Sei cara, lá. o trem, ele faz um pouquinho de barulho, né, moço? Exato. Né? Como que você não vai ouvir um trem, né? Um trem. Eu que sou dinossaurico, né? Ah, Campo Grande era cortado por várias linhas de trem. olha lá. Eu acho que vocês nem se lembram, porque vocês não tinham nem nascidos, né? E quando eu era criança, eu vi muitos acidentes, muita gente que morreu na linha de trem, sabe? E muitas, tipo assim, quando a gente era criança, a gente corria, morreu alguém na linha de trem, a gente saía correndo, ia ver, né? Era comum, né, Paulinho? Era assim, e era horrível, sabe? Você chegar lá e ver aquela cena. Ah, Sabe? E era assim, cada caso era pessoas que estavam dormindo, né? Dormiu, agora que me veio à mente, né? Uma pessoa que dormiu na linha do trem lá e o trem veio e atropelou não, matou ela, né? matou. Estraçalhou o corpo. Dormindo, acordou morto. Acordou morto, Não sabe? acordou, na verdade. Não acordou ou morreu. Não, não foi isso. Ah, eu acordei, estou morto. Acho que é difícil. Acho que nunca acordou mais, né? Ô, Bárbara, deixa eu te falar uma coisa. Você acordou e morreu. Gente, a gente tá aqui, né, brincando, rindo e tal, mas porque a gente tá falando de outra coisa, mas terrível esse caso. A gente Não, gostaria de é mandar, né, nosso programa chega até a região paulista ali, litoral de Santos é litoral de São Paulo, né, Dani? Você que é paulista, né? Paulistano. Ô, Dani, e ali no seu estado, você que é paulistana,
É um estado muito desenvolvido, né? Uma das maiores cidades do planeta Terra, São Paulo. Megalope, né? São Paulo e Rio de Janeiro é considerado uma megalope. Então, assim, quando você morava lá, já ouvia-se falar muito de casos de acidente com trens, Já essas ouvi, coisas? já. É? Faz muito tempo que eu moro aqui, mas na época que eu morava lá, eu já não presenciei, porque eu era pequena, né? Aham. Mas eu já recebi informações que teve muito. Nossa, terrível, né? Triste, né, pessoal? Principalmente crianças que brincavam Crianças, lá. né? Sim. Olha só, a gente queria mandar então o nosso abraço para a região de Santos, que sempre estão ligados no nosso programa. E se Infelizmente- ela atravessou, é porque ela não é a única que faz isso. É, né? Talvez seja um costume do pessoal cortar ali pela Pois linha é. do trem, né? Ah, e você falou de linhas de raciocínio. Provavelmente a polícia também pode investigar a questão do suicídio, né? Porque, né, Paulinho? Não é descartado, É né? descartado, né? Porque um trem aí chegando. Nisete, mandar um beijo pra Nisete Brandão, que diariamente tá acompanhando, seguindo aí, ó. Eu vou até Beijo! ressaltar, tá bom? Eu vou ressaltar o nome da Nisete e os entendedores vão entender. Então, a Nisete Brandão está ligada aqui no nosso programa todos os dias, compartilhando, né? Levando informação. Muito obrigado, Nisete, pela sua participação aí e colaborando com o Garagem da Notícia. E olha só, gente, esse caso também chocante. Infelizmente, hoje tá meio pesado aqui, viu? Mas é nossa obrigação passar informação, notícia. O ser humano não tem limite. Não tem, Paulinho? Não. O ser humano não tem limite. E olha só, uma história de um cachorro que foi pintado com tinta. Furtaram, acho que o cachorro foi furtado e ainda foi pintado com tinta, tadinho. Sim, foi Como foi lá isso aí, no Dó? Paraná. Ah, É um cachorro da raça Bulldog francês. Custa na média de R$3.000. E ele foi furtado de dentro da casa de um rapaz. Ele tem 2 cachorros, né, da mesma raça. E ele acabou sendo furtado. E mais de um mês buscando o cachorro dele, colocou fotos em todo lugar, compartilhamento nas redes sociais. Através de uma denúncia anônima. Chegaram até a casa de uma mulher que disse que comprou esse animal. pintou? Não, ela comprou de uma pessoa, porém ela não sabia que esse cachorro tinha sido furtado. Ela foi liberada, foi ouvida, foi liberada e tal. Mas esse cachorro, o engraçado, assim, o cômico, é que quem furtou, pintou o cachorro. A gente tem imagem, se o James puder colocar. Ô, É uma ô, falta Paulinho, do que será fazer, né? Será que eles pintaram esse cachorro pra tentar disfarçar? Sim. Porque assim, o cachorro é branco com preto. Pintaram ele com tinta de cabelo preto, aí ele acabou ficando meio cinza. Olha só, você que tá acompanhando aí ao vivo pelo Facebook, tá rodando a imagem da história do cachorrinho que foi furtado, né? No norte do país, né? Isso, lá no Paraná. No Paraná. No norte do Paraná. Ou seja, ele foi furtado e a mulher alegou aí que ela não sabia que o cachorro era furtado. Ela comprou esse cachorro de Ela uma comprou- terceira pessoa. Comprou de um terceiro cachorro, né? E ainda ela acaba... Mas assim, Dani, você sabe o que eu acho estranho dessa história? Ela, na minha opinião, ela está mentindo. Por quê? Porque, por que, moço? Você vai pintar um cachorro? Qual mas era o motivo? ela disse que ela não Olha como que sabia. a história é estranha, Paulinho. Ai, comprei um cachorro de uma pessoa que apareceu aqui do nada. Por exemplo, eu nunca tinha visto comércio de cachorro adulto. Né? A pessoa chega simplesmente e fala, ó, tô vendendo um cachorro. É evidente que isso aí é fruto de furto. E ainda para disfarçar, tentou pintar o cachorro que é branco. Ô, Paulinho, Não, e sabe o que aconteceu? quantos anos de estrada, Paulinho? Aí Nunca no- vi na isso, mas comunicação. eu nunca vi isso. Meu Ô Deus. Maurício, Ah. sabe o que aconteceu? O cachorro, ele tem a pele sensível. Aham. Essa tinta Machuca, do né? cabelo acabou trazendo machucados na pele, vai ter que fazer um longo tratamento, porque ele ficou com feridas por causa do efeito da tinta. Poxa, tadinho. E o dono encontrou, O Dani? dono encontrou, então, uma denúncia anônima. A Aham. polícia chegou até a casa dessa Tá. mulher que diz que comprou esse cachorro de uma outra pessoa e que ela comprou o cachorro já dessa cor. O cachorro Tá é errado, avaliado. tá errado isso, hein? O cachorro é avaliado na faixa de R$3.000. Nossa. Esse cachorro aí. Cara, Ah. E ele, na hora que os policiais foram até a casa, o dono chamou o nome, ele já veio correndo pro dono, ou seja, era o cachorro.
O dono ainda disse que foi difícil reconhecer porque o cachorro dele é branco. Aham. Branco com algumas manchinhas pretas e ele tava cinza, né? Aham. Mas na hora que ele chamou, o cachorro já veio correndo, foi aquela alegria Tadinho toda. do animal. Olha só, gente, a gente lamenta muito, o nosso programa sempre defendeu os animaizinhos, a gente sempre fala aqui, né? Judiação fazer isso com o bichinho do cachorrinho, gente. Pra quê? Olha, a gente tem tanta no centro de reabilitação aí e tal, tem tantos animaizinhos para doação, não vai tirar, às vezes uma criança é apaixonada, depende do cachorro, o que tem de criança, né, Paulinho, que isso marca a vida de uma criança, tirar um cachorrinho de uma criança é uma maldade do tamanho do mundo, né? Exatamente. Triste mesmo esse caso, então, tomara que essa mulher seja punida, se realmente houve um terceiro, a polícia consiga chegar a esse terceiro, e não é porque é um cachorrinho não que não vai haver punição, e na mesma toada aí sobre animais, a Dani também vai continuar passando umas informações para nós. É verdade, Dani, que teve uma aldeia aí, que um cidadão ele morreu por causa de um crocodilo e por revolta, os moradores dessa aldeia resolveram matar 300 crocodilos por dia. Como é isso? Não. Deixa eu tentar entender. Foi assim, aconteceu lá na Indonésia, né? Ah, E um aldeão acabou sendo morto, ele foi cortar grama pro gado, né? Acabou sendo morto por um crocodilo. olha só a imagem, Aí, imagens do seu revoltado. vídeo. Revoltados, os aldeões foram lá e mataram 292 crocodilos em um criadouro para vingar a morte desse vizinho. Ah, é o Paulinho. Fez super sentido pra mim. Fez? Não. Não, né? Paulinho, é costume, né? Esse pessoal principalmente de aldeia e tal, essas coisas, eles têm esse costume, né? Eu vou vingar, matou, agora eu vou matar um monte, não tem? Isso aí acho que também tá ligado a, tipo assim, o espírito, alguma espírito, coisa. né? mas coisa deles lá. Mas assim, é uma maldade, né? É uma Matar maldade. tanto. E lembrando que esse criadouro é um refúgio de crocodilos e conta com espécies protegidas. Animais que estão ameaçados, né? De Isso. extinção. Lá na Indonésia tem uma diversidade, sabe? Uma biodiversidade de animais que estão em fase de extinção, ou seja, Ô Dani, provavelmente algum desses deixa eu te falar uma crocodilos coisa. aí. Você sabe que pode ser voltado à cultura? Sim. Porque é o seguinte, Sim, você sabia lá que não. existem tribos indígenas que enterram bebês que Sim. nascem, né? Sim, Com a síndrome de Down. Sim. Até hoje isso acontece, tá bom, gente? Porque temos tribos indígenas aí, ó. Tanto aqui no Brasil, lá na Amazônia, diz que tem lá na Amazônia, Paulinho, diz que tem tribo que o homem branco nunca pisou o pé, que é os verdadeiros canibais. Diz que até hoje na Amazônia existem esses grupos de índios. Uma loucura isso, né, Paulinho? Ah, que bom isso, né? Porque... Tomara que eles nunca tenham contato com os brancos mesmo. Se contaminar, né? né, Paulinho? Gente, Paulinho tá aqui, tá. Você tem alguma informação? Eu pra quero mim? dizer o seguinte, tem uma pessoa em Mato Grosso do Sul que amanheceu muito, mas muito feliz. O resultado da Loto Fácil de ontem premiou 2 pessoas com quase 2,5 milhões. Eita! Uma pessoa é de Mato Grosso do Sul, da cidade de Selvíria. Nossa, nem O ouvi outro falar, ganhador é senão de eu São achei que era Paulo, né? parente. Agora, para essa pessoa, aquela frase, dinheiro para mim, agora não é problema. Eita, Paulinho. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu fui ontem, o Paulinho tá tão empolgado. Eu fui ontem com o Paulinho Mas eu na não moro. lotérica. Não, sabe quantos pontos eu fiz? 11 pontos apenas. 11 pontos? Ganhei R$4. R$4 e minha mãe também. Tá bom, né? James, saiu alguma coisa ou não? Você chegou a verificar? Jogou na Mega. Jogou na Mega, né? Mega amanhã o Olha sorteio. só, eu tenho 1/3 desse prêmio aí se o James Ganhar? ganhar. Não é, James? Ele disse que não. Olha só, Audi Guimarães, ok, tem uma dúvida, aconteceu comigo. A via pública com buracos enormes e sem sinalização de perigo, cones ou fitas zebradas, força o condutor a desviar causando um acidente. Ele pode processar a prefeitura pelo ocorrido? Neste caso, os acidentes não existem, entre aspas, o motorista é o único culpado? Guimarães, é assim que funciona. Ó, você que está acompanhando o nosso programa e todos que têm essa dúvida, o cidadão que se sente prejudicado de alguma forma, de qualquer forma que seja, ele tem direito de processar quem ele quiser. Ou seja, se acontecer uma situação, eu estou falando para você pela própria lei, tá bom?
Então, ou seja, se você se sentiu lesado, aconteceu alguma situação com você, você pode sim entrar com uma ação contra a prefeitura. Você pode processar a prefeitura, a empresa que fez o asfalto, entendeu? Isso chama-se ação de litisconsórcio. Ou seja, o que é ação de litisconsórcio? É quando tem mais de uma pessoa sendo processada ou no polo ativo ou no polo passivo da ação. Então, se você passou por uma situação dessa, meu querido, pode processar a prefeitura. Agora, se você vai ganhar ou não, quem vai determinar isso é o juiz. Então, qualquer coisa que você se sentiu lesado, pode processar, independente de quem for, porque o judiciário está aí para atender mesmo a isso. Bom, mais alguma coisa sobre essa aldeia? Nada? Não. Ô Paulinho, teve alguém sorteado aqui de Campo Grande? Não, na Loto Fácil, apenas 2 ganhadores. Um de São Paulo, capital, e outro da cidade daqui do interior de Mato Grosso do Sul, a cidade de Selvíria. Quase 2,5 milhões para cada um. Selvíria aqui no interior do Mato Grosso do Sul acordou hoje com um milionário. Quem será, né? Deve estar todo mundo na cidade perguntando quem será. Né? Quem será? Deve ser uma cidade pequena, né? É uma cidadezinha pequenininha aqui, bem pequena, né? Deve ter uma única lotérica. Mas agora tá grande porque Paulinho, tem um o que você milionário. faria se você ganhasse esse valor? 2,5 milhões? Você daria pra mim, Maurício, seu amigo, seu irmão, pelo menos 500 mil? Olha, essa bolada, você acredita que eu não saberia Você acredita? no primeiro momento, o que fazer, Não assim? tem nada planejado, Paulinho? Não, pagar as contas, né? Mas 2 milhões é muito Então, dinheiro. mas assim, eu acho que com 5 mil pagaria minhas contas, Paulinho, então né? Compraria uma casa, né? um carro. E um carro pequeno, e tirava a carteira de habilitação. Mas você Nossa, meu Deus, velho. Ia morar em Selvíria. Muito bom. Um abraço pra Selvíria, né? Um abraço pra Selvíria. Falando em Selvíria, né? Já mandar um abraço pra cidade do interior do Mato Grosso do Sul que tá ao vivo com a gente. Três Lagoas, Rochedo, Selvíria. Detalhe, Selvíria fica na região da nossa irmãzinha aqui, a Rádio Caçula, né? Ah, é? Então o pessoal tá ouvindo a gente. Ó, se vocês tiverem informações aí a respeito desse ganhador... Não fale nada pra ninguém. Passa pra gente veicular, Paulinho. Não fale nada pra ninguém. Aproveite seu dinheiro, Isso é verdade. pague suas dívidas, A cidade inteira fique deve quietinho falar. aí. Será que já descobriram, né? Acho que não. Você sabe, mas o pessoal do interior, Paulinho, às vezes eles têm o costume de falar, sabia? Geralmente o pessoal do interior, eles não tem tanta maldade quanto... É verdade, sabia? Na minha opinião, o pessoal da capital é um pouco mais assim... O pessoal do interior tem mais um costume mais tranquilo, mais... Eu até um dia quero morar no interior quando eu tiver mais... Então, tem uma cidade, não vou falar o nome da cidade porque fica muito à vista, mas quem estiver ouvindo vai saber, né? Um ganhador de uma cidade do interior, aqui de nosso estado, ele ganhou na Mega, mas só que não foi o único ganhador, ele repartiu outros ganhadores também do Brasil, né? Aí ele ficou tão feliz, que a casa dele é a única casa redonda da cidade. Por quê? Não, ele fez uma casa, o sonho dele era ter uma casa redonda, né? Então alguém sabe, né? De quem eu tô falando, né? Mas todo mundo da cidade sabe, é a única pessoa que tem uma casa redonda na cidade. Não é Campo Grande, é interior do estado. Então, Gosto peculiar. Gente, é o seguinte, o papo tá bom, daqui a pouquinho a gente já volta falando aí do ganhador, do milionário de Sevilha. A gente vai fazer um intervalinho comercial, a gente já volta. Tchau, Três Lagoas, também mandar um beijo pra Três Lagoas, Caçula FM vai deixar a gente agora. Programação local, fica com a programação local, é isso, então? Vamos lá. Garagem da Notícia. Olá, minhas comadres, meus amigos. Imaginou ficar sem energia elétrica? Posso apostar que não. Pois é, nem eu. Ninguém fica sem energia elétrica. Para ter luz, água, telefone, como qualquer outro serviço, é preciso pagar por ele. Então, presta atenção. Se você tem algum débito com a Energisa, procure a agência, entre em contato e regularize a sua situação. Tenho certeza que o pessoal da Energisa vai te ajudar. E presta atenção, e quem tiver a inscrição do NIS, aquele número para quem é
de baixa renda, você pode se cadastrar na tarifa social e ganhar até 65% de desconto na sua conta de luz. Energisa, ligada na sua energia. Olá, minhas comadres, meus amigos. Você já imaginou ficar sem energia elétrica? Posso apostar que não. Pois é, nem eu. Ninguém fica sem energia elétrica. Para ter luz, água, telefone, como qualquer outro serviço, é preciso pagar por ele. Então, presta atenção. Se você tem algum débito com a Energisa, procure a agência, entre em contato e regularize a sua situação. Tenho certeza que o pessoal da Energisa vai te ajudar. E presta atenção, e quem tiver a inscrição do NIS, aquele número para quem é de baixa renda, você pode se cadastrar na tarifa social e ganhar até 65% de desconto na sua conta de luz. Energisa, ligada na sua energia. Garagem da Notícia. Tudo que eu falei porque meu Vamos microfone lá. estava desligado. Que tá a bom? gente é a mais bonita. Vamos lá. Ó, olha Eu só só. entendi a parte que eu sou bonita. Eu Muito também obrigado entendi. pela sua participação. Esse aqui é o melhor programa que você fica informado do que acontece em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em todos os estados do Brasil e também em todo o mundo. Estamos aqui com as loiras mais bonitas do Mato Grosso do Sul. Você acredita? Você acredita? Né? Muito bem informado, levando informação com credibilidade, não é mesmo, Dani? Sempre. Bárbara, Provando que loiras não são burras. por que começou esse ditado? É uma ótima pergunta, eu É, não sei né? também não. Vou pesquisar sobre isso. porque Mas a eu gente escuta muito isso, né, Dani? É, né? Não Diariamente. é a cor do cabelo. Gente, aquele famoso, né? Vamos deixar o machismo de Mas lado, aí eu entro sabe? na brincadeira também. Porque É. as pessoas, elas julgam muito por aparência, sabe? É, Eu não você tem conheço a pessoa. Mas vocês são loiras naturais? Eu tenho um loirinho escuro. É castanho, mas claro. Naturalzão, se naturalzão não. Ah, né? não, né? Acho que ninguém tem esse loiro maravilhoso aqui. Ó, o Paulinho Né? é loiro, na verdade. Ele pinta o Paulinho cabelo dele de pinta. preto porque tem muita vergonha. Não fala- pode falar pro pessoal, Paulinho. O pessoal não liga, não. Não, eu não sou Você não é loiro? loiro, não. Ah, fiquei sabendo que você é loiro. Eu sou... como vou dizer... Eu sou bugre, né? Bugre natural. Bugre natural. Pessoal, é o seguinte, ó, imagina uma situação, você parado com o seu carro no semáforo e de repente alguém aponta uma arma para sua cabeça com sua família. É uma situação muito difícil, né? É um risco e talvez até perder um patrimônio que você comprou com tanto esforço, que é seu veículo aí. Mas na Pro Alerta você vai ter segurança e tranquilidade com os rastreadores veiculares e com mensalidades a partir de apenas R$ 69,00 por mês, isso mesmo. Você vai poder acompanhar a posição do seu veículo em tempo real através do aplicativo no celular. Isso é revolucionário. Parabéns, o Pro Alerta. E ainda, em caso de roubo ou furto, você com apenas um clique pode bloquear o carro e ele pode parar de funcionar na mesma hora. É a tecnologia, né, pessoal? Chegou a Pro Alerta, tá ligada na sua necessidade. Então vou repetir para vocês, são planos a partir de R$ 69,00 ao mês e a primeira mensalidade é fácil, você paga só daqui 30 dias. Vale a pena, Pro Alerta, o telefone está na sua tela, é o 0800 601 9292, 0800 601 9292. E olha só, pessoal, o que aconteceu lá em Fortaleza, na grande Fortaleza. Quem aqui gosta daqueles parques de... Você gosta daqueles beach parques, aquelas coisas e tal, parques termais? Eu já fui no Beach Park. É? Já. Ah, você é viajar. Mas meu Você amigo, desceu no tobogã de 242 Não. Eu fui, eu metros. tinha 11 anos. Eu tava com medo de tudo. Ano passado, né? Ô, Dani, é gostoso? Eu sou a Bárbara, tá? Ô, Bárbara, Dani. É que as duas são loiras. Chama de coisa que é melhor. Não, eu tô tomando- Coisa é melhor. Mas ó, você que tá ligado, é o seguinte, vocês vão ver, tô vendo que eu tomei uma tacada, né? Eu sou vingativo, viu? Primeira oportunidade, eu vou dar um sulepão aqui, vai. Você Não é viu? sulepão, é chincha. A chincha! Vou dar É chincha. chincha, vai dar uma chinchada. O que é isso que apareceu no monitor? Apareceu alguma coisa aí? É informação, Fernando? Oi, Fernando tá aqui no estúdio com a gente. Hein?
O que você tava falando, Babi? Eu tava falando do Beach Park. Ah, pode falar. Foi, gostou? Como que foi a experiência? Então como eu fui novinha, eu tava com muito medo. E eu fui bem em janeiro. Aí, era 4 horas pra ir num brinquedo, Exato. na Não aproveitou fila. direito. Época de... Não, Já fiquei foi, mais né? naquelas piscininhas lá que você fica deitado e a água vai te levando. Termais, né? Mas Aquelas é águas- exatamente do Beach Park que a gente vai falar agora, né? É, exatamente. Olha só, um Infelizmente. turista morre ao cair de brinquedo no Beach Park, na Grande Fortaleza. Um turista de Sorocaba, ali de interior de São Paulo, morreu nesta segunda-feira, dia 16, ao cair de um brinquedo no Beach Park, parque aquático em Aquiraz, na Grande Fortaleza. Ricardo José Hilário Silva, de 43 anos, estava em uma boia com mais 3 pessoas no Vai Encarar, atração que havia sido inaugurada no fim de semana. Olha só, além de tudo, uma inauguração. Não deu certo essa inauguração, Não, viu? era novo, era um brinquedo E ele novo. e outros caíram dentro do brinquedo. Hilário bateu a cabeça na estrutura da atração ao despencar. Na última curva do toboágua, antes da chegada à piscina no solo, a boia passou da altura da parede de contenção e virou com os 4 dentro do brinquedo. Hilário estava na parte mais alta, a polícia investigará as circunstâncias do acidente e vai haver hoje uma perícia aí da investigação da Polícia Gente, Civil. e eles fecharam 2 dias, né, o parque só pra famosos irem testar esse novo brinquedo. Então, assim, né? Pensa se fosse. Hoje tá fechado, né? Em Decorrência da decorrência. perícia. Não, por causa da eles perícia. declararam luto hoje no parque, por causa do acidente que teve. E foi assim, 4 pessoas vai numa boia, tem um limite de peso, segundo informações não levaram em conta, não levaram em consideração esse limite, e por isso aconteceu esse acidente. Olha só, uma tragédia mesmo, né? Porque, na verdade, esse parque, Paulinho, ele é um parque de bastante referência. famoso no famosíssimo Brasil. no Brasil inteiro. Mas isso que a Dani falou é interessante, limite de peso. Sim. 4 pessoas numa boia. E o rapaz parece que era Eram 320 fortinho e tal. quilos E outra no total. coisa, esse rapaz ele é locutor de rádio lá de Sorocaba. Olha só, Né? cara, que triste. Eu vou relatar um caso que aconteceu comigo, né? Ah, Uma vez meu filho falou, pai, vamos na montanha russa, que vem aqui em Campo Grande e tal. E eu não gosto dessas coisas de altura tal, né? uhum. E como ele tinha 10 anos, falou assim, eu vou, né? Você acredita que... eu tô com mania de falar isso hoje. Acredita? Você acredita? Quase eu fui lançado para fora do... Que tragédia, Não, terrível. quase, eu poderia ter morrido. Ah. Quase fui lançado do carrinho, lá do vagãozinho, lá da montanha russa. Eita. Mas sabe por quê? Porque é o seguinte, pela minha altura, né? O vagão atingiu uma velocidade muito grande. E acho que devido à minha altura ser muito alto, Ah, eu quase fui lançado. Por pouco. que terrível. Eu quase Tragédia, caí. hein, Paulinho? Quase. Não, quase. Uma quase tragédia. Que Graças a loucura, Deus não gente. aconteceu nada, né? Mas e aí, Paulinho, te traumatizou? Não, eu não gosto de altura. Né? Se eu fosse O pessoal da pra. Oca ficou de boa, né? Se eu fosse pra esse parque aí, eu acho que ia ter um prejuízo pra mim mesmo, né? Porque eu não ia em nenhum brinquedo, tal, não gosto dessas coisas. Olha Tenho só. medo. E um rapaz jovem, gente, 43 anos. Isso aí, ó, infelizmente, precisa acontecer uma tragédia, né? Pra servir de exemplo. Mas interessante é o apesar seguinte que- também. Quando você vai nos parques, eles veem altura e peso para você entrar no brinquedo. Nesse caso, tinha um excesso de peso. É, né? Exato. Dele mesmo, o rapaz parece 4 que era pessoas, gordinho, né? 4 pessoas. Era né? gordinho, Dani? Sim, eram 4 pessoas, o limite era de 320 quilos. Possivelmente. E como o Paulinho falou, o rapaz estava um pouquinho acima do peso, ou seja, se juntasse essas 4 pessoas, teria excedido o limite. Atingiu uma velocidade além do previsto, no caso. Olha quando só, o desceu. Matheus Francisco, que está acompanhando nosso programa, ele falou assim, ó, que tragédia, falta de uma pessoa para monitorar essas pessoas. E é mesmo, Então, né, mas Paulinho? porque você teria que ver o limite. É muita segurança, né? Sim, mas foi um brinquedo que foi inaugurado no sábado passado. Não pode Aí acontecer isso, teria, né? porque se tem altura, Aham. né? Altura mínima, altura máxima e o peso também. Peso né? máximo que suporta. Olha lá, o Aldi Guimarães, que fez a pergunta para nós a respeito da situação dos buracos, está lá em Portugal. Tá bom? Um abraço, nosso programa Beijo. chegando lá em Portugal. Muito obrigado pela sua participação e pela sua audiência.
Ó, mas o James, ele me fez uma pontuação ali agora que eu achei interessante. O Beach Park de Fortaleza, ele é conhecido, ele é referência, tá? Referência não só no Brasil, como na América Latina, aqui no entorno. Não vou falar para Europa e Estados Unidos, porque eu não tenho esse conhecimento. Mas eu sei que aqui na América Latina, o Beach Park, vem muita turista da América do Sul, da América Latina, enfim, aqui. Como foi um brinquedo que foi inaugurado há pouco, né? Foi semana passada? Sábado. De semana mesmo. Sábado. E já houve um acidente, é evidente que não dá pra gente julgar toda a estrutura do parque por causa de uma coisa que deu errado aí. Eles tentaram modificar aí alguma coisa e não deu certo, né? Então a gente lamenta muito pela morte desse cidadão, né, Paulinho? Exato. Alguns brinquedos, por exemplo, já tem até avisado, mas passa batido, né? Que pessoas que são cardíacas não podem também, né? Pessoas Fazer uma cardíacas. avaliação, né? Pois é. Ó, e é o seguinte, pessoal, não julga não. E quando você estiver num parque desse, você que está acompanhando o nosso programa, fica atenta em relação a isso, a questão do peso e tal. Eu vou pedir para vocês parar de colocar isso aí no vídeo. E aí pedir mesmo para que você fique atento à questão do peso, né? A questão, né? Enfim. Mais alguma informação? Vamos lá, o que a Susan Dani tem para nós Susan? hoje? Quem é Susan? Ô, Susan. Quem é Quem Susan? Tô brincando. Ó, Quem uma, foi? gente, Quem é Susan? vamos falar de um assunto Perdi sério. a piada. Vamos falar de um assunto sério agora. Criança que quase morreu pendurado. Como que foi essa? É uma tragédia isso aí, Se né? o James puder colocar a foto pra gente mostrar enquanto eu falo. Pode. Nossa, a Aqui Dani tá é o brava. seguinte, pode dar informação que a parte dos meninos estão ok, né? Pode falar O da que informação. aconteceu? Duas crianças estavam. Isso aconteceu lá na China. Aham. Duas crianças estavam sozinhas dentro de casa e foram até a sacada procurando os pais. Olha Porém, a só, sacada atenção, quem uma mora em grade. prédio aí tem sacada em casa, atenção. É uma grade e elas acabaram caindo. Eu queria mostrar para o pessoal que tá assistindo as imagens. Elas acabaram caindo e ficaram presas pela cabeça, pelo pescoço. Meu Deus do céu, isso aconteceu aonde, Na Dani? China. Na China? E sabe Olha só que tragédia, Sim, pessoal. não, quase foi uma tragédia. Os vizinhos viram, né, a situação, se uniram todos e foram até lá ajudar essas crianças. Aham. E o curioso, você sabe onde Mas que deixa tava? eu tentar. Volta um pouco na imagem lá, já. Ai, meu Deus, propaganda. Negócio de inglês aí. Ó, se a gente for analisar pelas imagens, como que essas. Como que Porque a essa- cabeça tem, ficou tem presa? um vão, né? É um tem vão, vão. é uma elas grade. caíram assim, elas caíram e ficaram foram, presas pela ficaram cabeça. presas. São Puta, crianças, tiveram né? sorte, na verdade, né? Sim. Tiveram sorte, poderiam ter morrido com a queda, né? E sabe o que é mais curioso, Maurício? O quê? Sabe onde estavam os pais dessas crianças? Eu não Na sei. balada. Não tava na balada não, é lá na China. Você sabe o que eles têm o costume de fazer? O quê? Sair pra jogar. Eles foram jogar Aqueles videogame. Pokémon, Ball, Foram aquelas jogar coisas. videogame lá na China. É muito comum as pessoas ficarem horas e horas jogando. Mas eles saíram pra jogar videogame, né? Sim, Não pode deixaram jogar as nem em casa. crianças dormindo, elas estavam dormindo, eles saíram pra jogar. E aconteceu isso, quase aconteceu uma tragédia. Vou falar uma coisa pra vocês. Esses pais serão punidos. Por quê? Porque a China tem leis que funcionam. Entendeu? Eu não sei exatamente, não estudei a Constituição da China, mas eu posso garantir pra vocês que pelo regime, né, Paulinho? Daquele país, esses pais vão ser punidos para que sirvam de exemplo, porque esse país é assim que esse país funciona, não é mesmo? E você que tem filho também, comenta um pouco pra gente desse caso, Paulinho. Eu vejo mais como deixou as crianças sozinhas e tal, mas assim, foi jogar, né? Pode ser um costume local. Mas eu vejo também muitas famílias, muitos pais no caso, que falam assim, meu filho tá dormindo, vou no mercadinho comprar alguma coisa, já volto. É 20 minutinhos. Qual pai que não fez isso? Qual mãe que não fez isso, sabe? É aquela coisa, a gente aposta na sorte, né? Pois é, né? A E gente eu vou aposta na aproveitar, sorte. eu vou aproveitar esse caso para estender um assunto entre a gente aqui, que sempre gera muita polêmica, é a questão dos pais que esquecem os filhos dentro do carro e acabam morrendo essas crianças. Até que ponto, Paulinho, nós podemos julgar? É de 0 a 100%, é 100% de erro do pai? Será que a correria do dia a dia, a preocupação com o próprio Vou dar minha filho... opinião. Qual é a sua opinião? Na minha opinião, é 0% culpa dos pais, ou do pai ou da mãe. O que acontece é o seguinte, na maioria das vezes dos casos que acontecem, de esquecer o filho no carro e ele morrer
pelo excesso de calor dentro do veículo, é o seguinte, o pai ele segue uma rotina, ele nunca estava acostumado a levar o filho na creche, levar o filho na casa da avó. Ele faz todo o trabalho, todo o caminho dele, e como ele está acostumado a fazer todo aquele caminho e não está com a criança, né? A criança está quietinha, está dormindo, ele esquece que está com o filho. Por que pareça, como que vai esquecer que está com o filho? Esquece. Esquece, né, Paulinho? Esquece. Não, e sem contar que, assim, ó, a gente já aconteceu vários casos de pai matar filho, Isabela Nardoni, João L e tal, mas assim, eu não vejo uma premeditação no crime de simplesmente falar assim, eu vou matar meu filho e vou deixar ele preso dentro do carro. E a pior pena que esse pai tem e tal... É a culpa. É a culpa de ter deixado o filho morrer, no caso. Pois é, né, gente? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Essas histórias de acidentes, de parto. Tem até uma atriz da Rede Globo, a Cristiane Torlone, você sabia? Sim, que a Cristiane Torlone o filho atropelou dela o filho dela, tinha um Eu filho ia gêmeo, falar né? justamente Caiu disso, de sabe? barranco. O pai vai saindo, o pai e a mãe, né? Vai saindo com o carro do estacionamento e atropela, mata a criança. Por não ter, eu lembro um caso muito curioso no condomínio onde eu moro, né? As crianças estavam brincando de esconde-esconde e o menino foi se esconder debaixo do carro. Pronto. E nisso a pessoa Saiu, deu ré, saiu, matou. não, pelo amor de Deus. Ela foi sair, né? No que ela ligou o carro, as outras crianças gritaram, falaram assim, tem uma pessoa, tem um fulano de tal tá debaixo do carro. Ah, Aí ele parou, porque ele ia dar ré, meu Deus do Né? céu. Ia tomar ele saiu tremendo do carro, o morador, né? O menino saiu rindo, brincando, porque ele não tinha noção do perigo. E criança é criança, né? Criança não mede. Ai, Pois é, né? Mandar um beijo pra Líder FM, lá de Rochedo, que estão ligados conosco aqui, né? O pessoal de Rochedo, um beijo pra vocês. Muito obrigado pela participação. Fala pro pessoal aí da cidade, né? Nós tivemos um ganhador da Mega Sena, numa cidade próxima aí na região. Selvilha, né? Selvilha, quem será o milionário de Me Selvilha, convida hein? para tomar um café aí. É, né? Faz um churrasquinho pra gente. Puta, um não, dá pra fazer vários, né, Dani? Ia Não, ser mas bom chama demais. a gente aqui da garagem, chama todo mundo, faz um aí, churrasco. vamos fazer festa. Vamos A fazer gente vai festa. comemorar. É, lugar a gente já tem, na casa da Babi, só trazer a carne e as bebidas, não é não? Oi, faz hora que a Babi tá devendo esse churrasco pra gente, né? Ela falou que no dia 30 de fevereiro vai convidar a gente. Do ano que vem? É, 30 de fevereiro. Não, pelo amor de Deus, antecipa essa data aí. 30 de fevereiro, Babi? 30 de fevereiro. Ô, Babi, de todos os lugares que você já viajou do mundo, qual que você mais gostou? Ai, complicado, hein? Eu gostei de todos. É? Aham. Onde que você falou que você foi na África, você fez safari? Foi bacana? Fiz, eu fui Matou na África elefante? do Sul. É? Matou Dá elefante? medo de ver aqueles animais exóticos tão de perto assim, Babi? Dá muito medo, porque é tudo ao ar livre, né? Você fica lá no meio, né? Tem restaurante no meio da savana, então assim, dá medo sim, Qual que foi o mas... animalzinho que você viu assim, que você mais gostou assim? Pode ser um os animalzão elefantes, também. os elefantes. É? São apaixonantes? São, eles andam juntos, eles chegam bem pertinho do carro, assim, é bem bonita a maneira como eles protegem os menorzinhos, a maneira como eles andam, é emocionante. É emocionante, É, né? o elefante é o que a gente mais gosta. Legal, Todo mundo, bacana. foi unânime. Gente, a Bárbara e a Dani são os nossos repórteres oficial do programa. Eu vou até pedir pra você falar seu Instagram, fazer uma proposta. Pode falar seu Instagram, qual que é, Babi? Meu Instagram é Bárbara Cesareto com S e 2 T's. Qual que é o seu Instagram, Dani? Ei, Dani Mendes. Ah, aí sim, então tá bom. Então, se vocês quiserem ficar sabendo mais das aventuras aí, vão até criar um quadro nesse programa um dia, As Aventuras de Babi, né? Pelo mundo. As aventuras de Babi pelo mundo. É. Você Olha vai só. perguntar pra mim que cidade que eu gostei e tal? É. Paulinho, você já falou Pergunta que o você Instagram ia do na Mega Paulinho. Sena e você... E aí embora? O Paulinho tem Instagram? Não tem, só Face mesmo. Então tá bom, meu Instagram é Maurício Manweiler, quem puder me seguir aí também, bacana, viu? Vai ajudar bastante. E olha só, um caso chocante, eu vou trazer pra vocês, hoje agora é dados, tá? Dados. O Brasil, ele registra alta de mortalidade infantil após décadas de queda, ou seja, né? É um dado não bacana. O Ministério da Saúde acredita a alta mortalidade à emergência do vírus Zika. Foram 315 mortes associadas ao Zika desde 2015. E as mudanças socioeconômicas, dados recentes, no entanto, mostraram que a vacinação em crianças, o importante fator para a redução da mortalidade, atingiu o menor nível em 16 anos. Semana passada, nós comentamos, né,
sobre os casos de Zika vírus, sobre as gripes, H1N1, a não sei o que lá, qual que é a outra? HB, se não me engano? HN3. HN3, né? Então, H2N3 é isso? Olha só, alerta recente do Ministério da Saúde também mostrou que 312 cidades relataram baixos índices de vacinação contra a poliomielite, que voltou a circular nas Américas após registro na Venezuela. Ô Paulinho, o governo ele tem que ficar atento aí, né? A questão desses vírus, dessas doenças que atingem diretamente a população, né? E acabando trazendo até surto, não é verdade? Verdade. Pais, vamos levar os filhos para vacinar. Tem alguns pais que não querem levar os filhos para vacinar. Diz que de nada adianta, ou então isso aí vai deixar a criança doente. Isso é verdade. Sabe? E é interessante que a gente está retrocedendo, né? Doenças que não se falava mais, estava extinta, estão voltando. Vamos vacinar. Mas as pessoas acham que essas doenças estão erradicadas e não levam as crianças. Tá erradicada, por que eu vou levar meu filho para vacinar? É uma mentalidade assim que a gente não entende, né? A minha irmã que tava contando que eles estão estudando na escola que essas doenças que devastaram várias populações, né, nos séculos passados, elas estão voltando com tudo agora justamente por causa disso. Porque os pais falam, não tem mais isso não, e aí não leva os filhos pra se vacinarem. Isso é dado histórico, né, Bobi, inclusive, né? E outra, mudam-se muito de nome as doenças, os vírus, mas na real é a mesma coisa, né? E olha só, desde 2015, o Brasil teve 351 mortes de fetos, bebês e crianças associadas ao vírus da Zika. Por isso que o título dessa informação é Brasil registra alta de mortalidade infantil após décadas de queda. Ou seja, são vírus e doenças que estão atingindo diretamente as crianças e o bebê. James, passa o microfone para o Coquinho, faz um favor. Coquinho, você queria saber sua opinião? Você podia participar com a gente? Não? Então tá bom. O vírus da Zika mostrou o último boletim do Ministério com dados coletados até 14 de abril de 2018. Em relação às notificações e não casos confirmados, os estados que apresentam o maior número foram Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará. Então, assim, eu ia chamar o Coquinho, porque o Coquinho também é pai e tem um filho bebezinho recém-nascido, né? Ia perguntar para ele qual é os cuidados dele com a criança, mas depois ele fala pra gente. Paulinho, você que é filho, sempre se preocupou? Você que é filho, filho. também é filho. E também como pai, sempre se preocupou com os seus filhos, assim, em termos de quando ele era menorzinho e tal. É desesperador o filho ficar doente, ir para um hospital, porque é dados alarmantes que está acontecendo no país hoje, né? Sim. E é interessante o seguinte, eu acho que são vários fatores também, porque quando a pessoa tem a carteira de trabalho assinada, né? Lá no RH, a pessoa responsável exige a carteirinha de vacinação, né? Se está coberto, tudo, se você está levando seu filho para vacinar. Como hoje existe muita informalidade, né? As pessoas não estão registradas, né? É um fator também, mas eu acho que os pais devem prestar muita atenção nisso, né? Levar seus filhos e tal. Bacana. Eu já vi pais falando o seguinte, eu não vou levar porque meu filho vai ficar mais doente ainda. Não é por aí, né? O raciocínio eu acho que não deve ser por aí. Não. Então tá bom, como o nosso programa ele tem o compromisso com vocês de informar o que acontece de segurança, saúde e educação, tá dado sobre a saúde aí nesse programa de hoje do Garage. Mas como nem tudo é notícia ruim, nem tudo é tragédia, né? Nós vamos falar de uma história que emocionou, né, a cidade onde aconteceu e na verdade todo o Brasil. Olha só, às vezes a gente fala tanto de pessoas desonestas, tanto de desonestidade, né, de assaltos, de tragédia, mas uma história que a gente vai trazer que surpreendeu, que é uma diarista que encontrou uma conta na rua, e eu vou deixar aqui os detalhes, a nossa repórter Dani fala pra vocês. Como foi essa história? Maurício, o que você faria se você encontrasse um boleto com dinheiro junto? Pagaria. Exatamente o que essa diarista fez. Ela estava indo trabalhar, ela encontrou um boleto no chão com dinheiro dentro. Na hora, ela não pensou em pegar o dinheiro nem nada. Na hora, ela foi direto a uma casa lotérica. Ela estava próxima a uma casa lotérica. E ela tinha, assim, tanta convicção em pagar esse boleto que ela ficou durante 1 hora e 15 minutos na fila para pagar um boleto que não era dela.
Olha só. Pra você ver como que é essa pessoa. Ô Dani, você sabe uma coisa que eu observei nesse caso? Paulinho vai concordar comigo, que tá há muito tempo na área da comunicação. Sempre que acontece esse tipo de história é envolvendo alguém simples. Sempre alguém simples, não é? Teve uma mala lá no aeroporto de Guarulhos, se não me engano, que um funcionário da limpeza achou 15 mil dólares, se não me engano. Não tinha, Paulinho? Não teve esse caso? Sim, teve Ou esse 15 caso. mil reais, foi lá, entregou, saiu no Fantástico, foi até aquela coisa. E outra, eu tô falando isso porque sempre são pessoas simples. É aquela pessoa que provavelmente você ia olhar e julgar, falar, essa aí vai pegar, né? Essa aí precisa, não é, ô Babi? Não, essas coisas de gente tão feliz, né? Parece que a gente começa a acreditar na humanidade, né? Não, é Novamente. verdade, ainda mais você que Não, trabalha olha pra só, isso. Né? a gente deu tanta notícia ruim, mas só essa já não mudou, assim, o astral do o programa. clima? Pois é. Ai, é muito bom ver Gostoso, que... né, Babi? Ela foi lá, ela postou essa história na internet, ela não esperava que tivesse essa repercussão toda, né? Ela só queria mostrar o bom ato. O ato que ela fez, né? Aí ela achou a dona do boleto, né? A moça ela tinha dado esse boleto para uma amiga pagar, E caiu, porém né? essa amiga derrubou esse boleto, acabou perdendo. Ela ficou muito triste porque é um boleto de R$200, mas R$200 para muitas pessoas faz É muito. muita falta, É, né? porque você trabalha, junta aqui dinheiro Pois é. pra pagar. Ela ficou tão feliz com a atitude dessa diarista. Deu tudo uma certo, pessoa né? simples e, como a gente fala, a gente volta a acreditar No ser no humano. ser humano, e é o que a gente conversou esses dias, né? O que você fez de bom hoje Pois pra uma é. pessoa? Mas, Justamente. na minha opinião, o ser humano não é mal, sabe? Então, eu ia Não é mal, falar não é mal. justamente isso agora. Não é mal. entendeu? Comigo aconteceu assim, lá no condomínio onde eu moro, eu achei R$32 de uma comanda da pizzaria, né? Você pegou a Aí pizza? não, só a Quem comanda pagou? e o dinheiro, Tô né? brincando. Aí subi, fui no apartamento lá, comentei com a minha esposa, olha só, achei R$32 e a comanda, né? Aham. Aí ela falou, vamos ligar lá pra pizzaria, falar, né, que veio algum entregador aqui entregar pizza e tal, e deixou cair o dinheiro. Aí a gente ligou na pizzaria, Ó. falamos com a atendente, né? Aí a atendente falou o seguinte, o rapaz vai passar daqui a pouco, né? Depois de uma semana ele passou e pegou. Mas o curioso foi isso, sabe? Que até a mulher da pizzaria confiou em deixar os R$32, um período longo, uma semana, para pegar o troco também, sabe? Pois é, né? Tipo assim, é a confiança. É a confiança. É a confiança. Paulo? Gente, que a mensagem dessa... Por isso que a gente já deixou pro fim do programa essa informação. É pra você, acredita no ser humano, vamos fazer... O mundo não depende do outro. As pessoas têm uma mania de achar que quem vai mudar o mundo sempre é o outro, o Paulinho. E é verdade, É você. isso que me fala sempre era minha avó. Então é o seguinte, quem vai mudar o mundo é você. Se você quer viver no mundo melhor, seja você uma pessoa melhor, entendeu? O ser humano, isso aqui não é uma desgraça total, entendeu? Isso aqui somos pessoas, somos feitos de falhas, temos falhas, mas pô, por que não viver no mundo bem? Olha só a ação que a Babi, tô enaltecendo, Babi, você como cidadã, Obrigada. não como colega de trabalho, entendeu? A Liga do Bem, que vai em hospital, salva a vida de crianças, que leva a paz, que leva alegria. E eu acho que a gente vive num momento conturbado do mundo, mas eu acho que a gente consegue fazer a diferença, Paulinho. Então. Uma ação como a sua, uma ação como a dessa senhora aqui, ó, que teria de tudo, provavelmente está passando dificuldade, porque é uma diarista, né? E infelizmente a gente sabe que não vivem no luxo. R$200 né? é muito dinheiro. É Pra muito todo dinheiro. mundo hoje é muito dinheiro. E tem um ditado que eu sempre quando eu era criança, né? Na época do descobrimento do Brasil, que falava o seguinte. E quando o Paulinho chegou ao Brasil de Portugal com o Pedro Alves Cabral, Não, que ele fa- é que fala o indígena. seguinte, Ele é indígena. Ele é indígena. Ele já tava Ele foi aqui, corrompido pelos Ele já tava portugueses. deixa eu falar. Quem Não, iniciou- deixa eu falar a frase, senão vai acabar o programa. Não vou Tá, falar assim. fala. Quem perdeu, achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. Isso aí é horrível. Achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. E sempre quando eu era criança eu via isso. Sabe? E se você cresce ouvindo isso, você vai praticar isso. Pois é. Aí eu achei, não é roubado. E quem perdeu meu, é né? relaxado. Não é por aí. tchau pra você, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Mandar um beijo pra Rádio Líder FM. Estamos nos despedindo agora. Muito obrigado, até amanhã. Deus te abençoe, seja uma pessoa honesta.